Pode uma invenção se tornar o calcanhar de Aquiles do seu inventor? Quando a Apple lançou o iPhone, uma revolução aconteceu na forma como eu, você e o mundo inteiro nos comunicamos. Com isso, a empresa da maçã ganhou centenas de bilhões de dólares e viu seu prestígio crescer a níveis estratosféricos. Mas 15 anos se passaram desde essa revolução. E o iPhone pode agora estar acabando com a Apple. Mas por que isso está acontecendo? Na década de 80, a Apple se consolidou como uma relevante e bastante promissora empresa de tecnologia, no meio de tantas que estavam surgindo no Vale do Silício. Foi ela quem popularizou os computadores pessoais, no final de século, quando pessoas de diversos lugares estavam começando a se conectar virtualmente. O Apple II foi o grande responsável por esse feito e encantou o mercado e os consumidores, com seu teclado integrado, gráficos coloridos e saídas de áudio. A empresa, fundada por Steve Wozniak e Steve Jobs, não poupava esforços e muito menos recursos para inovar, inventar e se reinventar. Graças a ela, até ouvir música ficou mais fácil, com o iPod, dispositivo móvel que permitia o armazenamento de arquivos de som. A Apple é sinônimo de sofisticação tecnológica. E quando Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone no distante ano de 2007, a inovação da companhia chegou ao seu ápice. Um celular inteligente, com tela sensível ao toque, câmera fotográfica, capacidade de navegar pela internet como se estivesse usando um computador. O mundo se impressionou. Nesse ano, a Apple vendeu mais de 1 milhão de iPhones. Ali já estava claro que o aparelho era mais do que um sucesso de vendas. Ele era uma revolução. Em 2008, a companhia nadava de braçada no setor de smartphones e a concorrência sequer parecia existir. O sistema operacional Android havia sido comprado há pouco tempo pela Google e ainda não era nenhuma ameaça. Naquele ano, a companhia da maçã vendeu 11 milhões de iPhones. Você não ouviu errado. Ela saiu de 1 para 11 milhões de unidades vendidas. Não demoraria muito para a Apple conseguir a proeza de vender num só ano mais de 125 milhões de iPhones. Foi 2012. Antes, o iPhone 4 já tinha sido o primeiro com uma câmera que gravava em HD, além de trazer consigo o FaceTime, aplicativo que permite que usuários de dispositivos Apple façam videochamadas por meio de seus aparelhos. Videochamadas são pra lá de comuns hoje, mas em 2010 pareciam impossíveis se você não estivesse usando um computador. A Apple mudou tudo isso. Com o iPhone 5 veio o desbloqueio por impressão digital e a assistente virtual Siri, duas inovações que foram sucessos instantâneos. E é importante destacar algo agora. A Apple não vendia só dispositivos, mas o que estava dentro deles também. Um ecossistema cheio de aplicativos e softwares que, uma vez que você usa, não quer mais largar. E então a empresa chegou ao seu auge. Se você considerou 125 milhões de celulares vendidos uma quantidade inacreditável, os números de 2015 são ainda mais impressionantes. Naquele ano, com o lançamento do iPhone 6, mais de 231 milhões de celulares da maçã foram comercializados. Em seguida, foi lançado o aparelho mais popular da Apple, tanto no mundo como no Brasil, o iPhone 7. 62% das receitas da Apple vinham exclusivamente do iPhone. Um sinal claro de dependência, mas quem reclamaria? A empresa ia de vento em popa. Afinal, o iPhone sempre venderia muito. Bem, será mesmo que essa afirmação estava correta? O iPhone X é tido como um telefone inovador, já que iniciou a tendência dos dispositivos da companhia de a tela ocupar praticamente todo o aparelho, a chamada tela infinita. Mas isso não foi uma inovação. A Samsung e a LG fizeram isso até antes. A Google não demorou para aperfeiçoar sua assistente virtual ao ponto de ela ser considerada superior à Siri, e ela é utilizada inclusive em aparelhos que não são Android. De 2015 para cá, as vendas de iPhone se estabilizaram até começarem a cair. Mas chegou 2021 e a receita da Apple foi ainda maior do que em 2015. Em 2022, maior que em 2021, 36 bilhões de dólares. Ora, mas como isso aconteceu se ela vende menos smartphones agora? Uma primeira justificativa está fora dos iPhones, na sua etiqueta de preço. Você sabe que um celular é caro, e se for um celular da Apple, é mais caro ainda. A empresa não se incomoda nem um pouco na hora de colocar seus produtos a preços altos para venda. Isso tem permitido que a companhia sempre opere no azul e faz com que seus produtos sejam símbolos de status. Mas então vem um outro porém. O iPhone 14, o último lançamento da Apple, não está indo tão bem nas vendas. De acordo com a Forbes Tech, a Apple pediu para alguns de seus fornecedores chineses que eles reduzissem o ritmo de produção em razão da demanda pelo mais recente iPhone estar sendo tímida.
Também acontecem manifestações nas fábricas da Foxconn, a empresa que fabrica todos os aparelhos da Apple, na China. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e pagamento das horas trabalhadas a mais, as quais a empresa já admitiu não estar pagando. É estimado que a empresa tenha reduzido em até 3 milhões de unidades o ritmo de fabricação do último lançamento. E o iPhone 14 se destaca por não trazer quase nenhuma inovação em relação ao seu predecessor, o iPhone 13. A Apple parece que esqueceu que um dia foi sinônimo de vanguarda, já que as pessoas compram seus produtos não só pela qualidade que têm, mas também pelo status que representam. Tanto que, mesmo sem nenhum salto significativo na ciência que aplica em seus produtos, a companhia ultrapassou o valor de mercado de 2 trilhões de dólares. Mas uma empresa do patamar da Apple não chegou lá à toa, sem medidas de contingência e visão a longo prazo. Ela sabe que não pode mais elevar o preço dos iPhones, que já estão no limite. E também parece ter perdido a capacidade de inovar. E caso não a tenha perdido, pelo menos não tem mais o mesmo interesse em investir bilhões de dólares em inovação. Em vez disso, a Apple está apostando menos em seus dispositivos e mais no que eles podem proporcionar virtualmente, por meio de softwares. Lembra do ecossistema da Apple, que uma vez que você entra não quer mais sair? Pois é, esse é o grande trunfo da companhia. Na última década, ao adquirir um iPhone, os usuários tinham também a possibilidade de acessar o iCloud, Apple Music, AirDrop e vários outros serviços de software da empresa. Cada um desses serviços se encaixa ao outro perfeitamente, como um grande quebra-cabeças, onde uma mão lava a outra e no fim a Apple vence. Porque esse foi um ecossistema desenhado para que você fizesse tudo nele. E esses softwares são muito mais vantajosos para a Apple atualmente do que os dispositivos. Cada iPhone vendido dá uma margem de lucro de 60% a 65% para a companhia. Por sua vez, os softwares têm margem de lucro na casa dos 80%. Os serviços que usamos digitalmente são como um pote de ouro para a Apple, mesmo aqueles que não são dela. Não entendeu? É simples. A Apple tem dados de centenas de milhões, quiçá bilhões de usuários. Muitos deles adquiridos por meio de sua loja de aplicativos, a Apple Store. Com isso, ela sabe exatamente que tipo de aplicativos as pessoas gostam e quais elas estão dispostas a assinar de acordo com o preço. E isso é uma vantagem mesmo quando ela tem em seus dispositivos aplicativos rivais. O Spotify rivaliza com o Apple Music, mas sempre que alguém assina o Spotify Premium em um dispositivo com o iOS, sistema operacional da Apple, a companhia recebe 15% de comissão. Isso vale para qualquer aplicativo de música e outros de assinatura que estão na Apple Store. E caso o usuário não queira o Spotify, bom, o Apple Music está logo ali. A empresa da maçã sempre ganha. Ela desenvolveu tantos aparelhos e aplicativos que é capaz de entrar em qualquer mercado. E aqui há um ponto a se notar. A Apple precisa investir mais em seus produtos em ordem a aumentar sua receita. Do contrário, corre o risco de ficar para trás. Toda a inovação da Apple lhe rendeu frutos. Desde a popularização do computador pessoal no final da década de 90, passando pelo iPod nos anos 2000, o iPhone também foi há 15 anos uma invenção revolucionária, assim como seus serviços de software integrados. E quanto mais inovava, mais lucrava, fazendo a empresa investir em pesquisa ainda mais. Contudo, proporcionalmente falando, esses investimentos hoje não são tão altos. Menos de 9% da receita da Apple vai para o departamento de pesquisa e desenvolvimento de novos softwares e hardwares. O mesmo não pode ser dito sobre a Meta Platforms, de Mark Zuckerberg e controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp. Nem de seu protótipo de realidade virtual, o Metaverso, que é uma outra empresa, a Reality Labs. A maior parte da receita da Meta vem de anúncios das redes sociais controladas, Facebook, Instagram e WhatsApp. E dessa receita, ela investe proporcionalmente 33% em pesquisa e desenvolvimento para a Reality Labs, que é a empresa de realidade virtual. Diferentemente da Apple, a empresa de Zuckerberg não está poupando recursos oriundos de faturamento para expandir seu grande empreendimento. Para efeito de comparação, nenhuma outra Big Tech como Google, Intel, Nvidia ou Microsoft, que trabalham com tecnologias de ponta, investem mais do que 16% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. E o retorno para a dona do Facebook não está vindo, muito pelo contrário. De janeiro a outubro de 2022, de acordo com uma reportagem do G1, a Meta perdeu mais de 70% de seu valor de mercado. Em números, isso representa uma astronômica queda de 640 bilhões de dólares a despeito dos números de usuários da Meta estarem crescendo. A Apple, por exemplo, também sofreu com suas ações e perdeu 20% em valor de mercado.
A queda da Meta e de outras empresas de tecnologia aconteceu por fatores como a crise financeira mundial e seus consequentes juros, que não param de subir para conter a inflação. Dessa forma, as pessoas que antes se sentiam dispostas a investir em startups ou nas big techs, agora preferem fazer investimentos mais seguros, como em renda fixa. Nesse contexto, gastar bilhões num projeto que ainda não impressionou ninguém pode ser muito arriscado. Em 2022, a realidade virtual de Zuckerberg gerou 200 milhões de dólares em receita para a empresa do bilionário. As 3 redes sociais, por outro lado, garantiram 27 bilhões de dólares no mesmo período, seguindo um modelo de negócio seguro, sem grandes invenções, à base de anúncios publicitários. Mas Mark Zuckerberg está apostando que o certo é investir tudo o que os apps tradicionais proporcionam diretamente no metaverso. Essa é uma decisão sábia ou uma irracional, com Zuckerberg apenas perseguindo seu sonho de fazer sua realidade virtual dar certo de um jeito ou de outro? O mercado não concorda que essa seja uma decisão acertada no momento, pois ela soa muito ousada. 33% é muita coisa, mais do que pode parecer. Ainda mais num negócio que ainda não dá lucro e, no melhor dos cenários, só vai operar no azul no final da década. No pior dos cenários, pode demorar ainda mais, uma vez que recentemente o próprio Zuckerberg publicou imagens inéditas da realidade do metaverso e elas foram uma unanimidade em termos de decepção. Pareciam desenhos de uma criança no jardim de infância e não um projeto bilionário de uma das maiores empresas do mundo. E a Meta ainda gasta muito dinheiro. Seus investimentos são maciços em diversos setores, incluindo folha de pagamentos. Não foi à toa que a companhia demitiu mais de 10 mil funcionários no início do último mês de novembro. Seria essa demissão em massa um presságio de dias piores? A essa altura, você entendeu que as Big Techs precisam ser uma caixinha de surpresa. A Apple se tornou o que é hoje inovando. O próprio Facebook também precisou inovar. As duas empresas estão se esforçando para retornar aos seus dias de glória. A Apple está investindo muito menos, focando em softwares, serviços e aplicativos num ecossistema integrado que, no longo prazo, pode render grandes frutos, assim como os iPhones renderam na última década. Mas para isso, ela vai precisar investir mais. A Meta, por sua vez, está investindo até demais, gastando uma quantidade surreal de dinheiro em sua realidade paralela, que ainda parece feita por uma criança. E esse é um investimento ousado, que pode estar significando dinheiro jogado fora. Para resolver os próprios problemas, reduzir o custo da empresa e evitar mais demissões de funcionários, a corporação chefiada por Mark Zuckerberg deve fazer o caminho inverso ao da Apple. Ela precisa investir menos. Os melhores dias da Apple e da Meta já passaram, mas isso não quer dizer que elas ficarão para trás. Não, se não quiserem. Com o Facebook, as redes sociais foram revolucionadas. Com o iPhone, a comunicação se transformou. Mas uma empresa não pode se ancorar nos feitos do passado se quiser continuar ditando o futuro. E sim, eu sei que você tem a curiosidade de saber quem está por trás desses vídeos. E se você também quiser descobrir como eu criei um negócio seguro e altamente lucrativo a partir do YouTube, usando um computador e um pouco do meu tempo livre, eu mesmo decidi colocar a cara e te ensinar tudo isso. É só acessar a aula gratuita no primeiro link aqui na descrição, ou se preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora e ir direto para o link. O mundo inteiro depende de algo feito por uma só empresa. E no vídeo aparecendo agora na sua tela, eu te conto o porquê dessa dependência e como ela afeta a sua vida. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!